Quanto você valoriza a sua própria vida? Quero que você pense nisso com cuidado, porque só assim poderemos responder à pergunta do título deste vídeo. Para te ajudar, posso dizer quanto valorizo sua vida enquanto assiste a este vídeo. Para mim, ela vale cerca de $50.000. Talvez seja um bom momento para citar que alguns dizem que muitos economistas modernos se tornaram quase sociopatas em busca de precisão matemática e transações rígidas, tirando a humanidade das ciências humanas. Parece até bobo, mas esse é realmente um dos maiores debates na economia atualmente. Afinal, economia é o estudo de como as pessoas interagem com coisas de valor. E a medida mais lógica para valor é um meio de troca, como o dinheiro. Para muitas economias, supõe-se que, com desemprego, inflação, produtividade e renda melhorando, a experiência humana também melhora automaticamente. Cada vez mais pessoas percebem que essas suposições nem sempre se confirmam na prática. Isso resultou em termos de frases que se tornaram muito populares, como uma seção de clima, onde os principais indicadores econômicos parecem bons, mas a maioria das pessoas ainda sente que está andando para trás. Então, aquele valor de $50.000 não foi por maldade, mas baseado nos dados mais precisos. Agora sei mais sobre você, principalmente por um vídeo que fiz zoando nossos vizinhos da Nova Zelândia. No mês passado, este canal teve cerca de 5 milhões de visualizações e pouco mais de 500 mil de horas assistidas. 567 mil horas de exibição equivalem a cerca de 62 anos, ou praticamente todas as horas acordadas de uma vida longa e boa. E neste momento, se você já deixou um comentário sobre eu ter dito 6-7, desvalorizamos ainda mais sua vida, trocando por algo equivalente a uma vida humana para qualquer outro. Ganhamos cerca de $50.000 entre AdSense e patrocinadores, parte destinada à equipe da EE e parte ao YouTube pelo programa de parceiros. Agora, espero que a maioria de vocês não considere nossos vídeos caça-cliques, mas também espero que achem que uma vida humana deveria ter muito mais valor, mesmo que seja difícil explicar exatamente por quê. Uma vida inteira foi assistindo a esses vídeos, com anunciantes pagando $50.000 para aparecer neles. Parece simples, certo? Como sempre, esse pequeno experimento mental pode revelar muito sobre a economia moderna. Para descobrir o motivo, precisamos responder 3 perguntas simples. Por que essa suposição sobre o valor da vida humana está errada? O que isso revela sobre o valor real do tempo bem desperdiçado? E o que esses experimentos mentais bobos nos mostram sobre gerenciar o valor econômico? Antes de responder, preciso converter mais algumas vidas em receita com esta mensagem do patrocinador. Grandes empresas não usam só sua atenção para lucrar com sua vida. Elas rastreiam todos os seus movimentos e vendem seus dados online. Já abriram contas da Previdência Social no meu nome. Por isso, uso o Private Internet Access. Ao navegar em um dispositivo desprotegido, muitos dados são transmitidos abertamente e podem ser vistos por diferentes entidades antes de chegar ao site. O Private Internet Access é uma VPN que esconde seu IP, criptografa a conexão e mantém seus dados sempre privados e seguros. Uma das minhas preocupações com VPNs é confiar nelas. E se estiverem pegando meus dados e só fingindo me proteger? O PIA elimina essa insegurança, sendo uma das poucas VPNs que legalmente não rastreiam suas atividades online, comprovado em tribunal e por auditoria independente. Usamos os serviços deles para toda a equipe, pois oferecem dispositivos ilimitados em uma conta. O serviço também permite assistir conteúdos globais indisponíveis sem VPN. Isso amplia e aprofunda nossa pesquisa, além de permitir acesso a programas indisponíveis na região. A equipe do Economia Explicada fez um acordo exclusivo. Acesse piavpn/Economia Explicada e ganhe 83% de desconto e meses extras grátis. E você pode proteger seus dados por apenas $2 por mês. Ok? Se o valor de uma vida humana não é $50.000, por que isso está errado? Há uma solução melhor se realmente queremos responder essa pergunta sombria? Bem, o motivo pelo qual a maioria dos economistas provavelmente argumentaria que isso está errado é porque isso assume que todo esse tempo gasto assistindo a esses vídeos foi completamente desperdiçado pelo espectador. Na realidade, e espero que todos vocês que estão assistindo estejam tirando algum valor de utilidade desses vídeos.
Talvez eles te ensinem algo interessante sobre economia, te deixem um eleitor mais informado ou meu sotaque australiano te ajude a relaxar após um dia difícil. Cada um com o seu. Apenas uma pequena parte do valor gerado por essas milhares de horas é capturada e negociada pelos anunciantes. Agora, essa parcela envolve tanto filosofia quanto troca econômica de valor, o que traz ideias interessantes. Segundo o PIB, apenas a receita de publicidade seria medida pelo tempo que você assiste a este vídeo, pois é a única transação de fato realizada no mercado. Considere agora duas economias teóricas, cada uma com um estúdio produzindo filmes. Na primeira, os filmes são transmitidos gratuitamente às famílias, possivelmente com intervalos comerciais. Mas, na segunda economia, os filmes só são exibidos em serviços de assinatura paga ou em cinemas pagos de verdade. Nesse cenário bastante simplificado, a vida provavelmente seria melhor para a maioria das pessoas. Na primeira economia, o entretenimento era gratuito, mas o PIB seria bem maior na segunda, onde tudo ficava atrás de paywall, forçando transações. Uma aplicação mais tangível desse mesmo tipo de ideia seriam coisas como os smartphones, que substituíram dezenas de dispositivos tecnológicos individuais das décadas anteriores. Teoricamente, o PIB pareceria melhor se as empresas produzissem e vendessem uma câmera digital, um tocador de música, um telefone celular, um sistema de navegação, um pager e um pedômetro separadamente, em vez de tudo em um único dispositivo. O valor real aumenta ao usarmos todas essas funções nos smartphones, embora às vezes a conveniência deles exagere. Mas falaremos disso depois. Essa falha lógica de um indicador econômico tão importante realmente inspirou alguns economistas a proporem o que eles chamam de PIB-B, uma medida do produto interno bruto, que além de medir o valor dos bens e serviços produzidos e vendidos no mercado, também leva em conta o valor dos bens gratuitos. Dados concretos sobre esses serviços, gratuitos e valiosos ao mesmo tempo, são bem mais difíceis de obter. Porque, sem dados de transação, o quanto eles realmente valem fica muito mais aberto à interpretação. O economista basicamente questionou quanto as pessoas precisariam receber para abrir mão de serviços como Facebook, YouTube ou funções dos smartphones. E o que eles geralmente descobriram foi que, em grande parte, havia uma enorme quantidade de valor sendo criada por esses serviços que não estava sendo capturada pelos principais indicadores macroeconômicos. Agora, isso é algo realmente importante, porque significa que, se a oferta desses serviços gratuitos diminuir, isso pode ter um grande impacto no nosso bem-estar percebido. Isso segue invisível na maioria dos dados econômicos, como vimos na maioria das economias na última década. Há 10 anos, havia muitos serviços digitais, em especial que eram gratuitos ou fortemente subsidiados por uma combinação de investimentos de investidores e publicidade. O valor para os usuários era maior do que os preços cobrados, o que era usado como uma forma de aumentar a participação de mercado. Mas, enquanto isso, todos nós aproveitávamos alguns serviços baratos. Hoje isso mudou. O preço de corridas de Uber e entrega de comida subiu para gerar lucro. Mesmo serviços que seguiram gratuitos. Em geral, as pessoas notaram mais anúncios, vendas extras e incômodos. E claro, é hora de um grande aviso. Nós, como canal do YouTube, nos beneficiamos dessa tendência. Há 7 anos, quando começamos, ganhávamos cerca da metade do que ganhamos hoje, por 1000 visualizações. Em grande parte, isso acontece porque a plataforma exibe mais anúncios em intervalos mais regulares. Em parte, porque reduziu o uso de bloqueadores de anúncios. E em parte, porque mais de vocês estão usando o YouTube Premium para pagar e se livrar desse incômodo. Se esse vídeo fosse feito naquela época, iniciaríamos com uma piada sobre o valor da vida humana ser cerca de $30 mil, usando os mesmos cálculos. Então, ironicamente, ao valorizar menos o seu tempo, as tendências econômicas recentes tornaram o seu tempo mais valioso. Mas aí surge a questão: valioso para quem? Para quem? Para quem mesmo? Editor, coloca aí o que for mais correto. Aqui começamos a discutir quanto o clickbait custou à economia global. Fique tranquilo, não usaria clickbait em um vídeo sobre clickbait. Uma solução simples seria usar estudos que estimam o tempo que as pessoas passam em dispositivos fora do trabalho. Calcular o tempo perdido com conteúdo enganoso e multiplicar pela produtividade média nacional para esses trabalhadores. Esse é o cálculo de quanto valor econômico eles criam para cada hora de trabalho.
Agora, na verdade, temos todos esses números de fontes suficientemente confiáveis para fazer uma estimativa bastante boa. O PIB global foi de cerca de 110 trilhões de dólares americanos em 2024 e provavelmente será um pouco maior em 2025. Esse valor foi criado por uma força de trabalho global coletiva de aproximadamente 3,7 bilhões de pessoas, que em média passaram 1.800 horas por ano trabalhando para produzir valor para o mercado. No mesmo ano, um estudo revelou que, exceto em locais como Coreia do Norte e zonas de guerra, pessoas na maioria dos países usavam o celular cerca de 5 horas diárias, em média. Isso foi mais ou menos confirmado por estudos semelhantes que descobriram que pessoas nos Estados Unidos, em particular, usavam seus celulares, em média, por 5 horas e 16 minutos todos os dias. E percebeu que, em média, 3 dessas horas eram usadas no celular durante o expediente. Mas antes de julgar, pergunte-se: você deveria estar trabalhando agora? Não se preocupe, não conto para ninguém, desde que esteja inscrito, supondo que esses números sejam precisos e que a média trabalhe 4 dias por semana. Ao incluir trabalhadores de meio período, 12 horas de uma média semanal de 35 horas de uso do celular ocorrem no trabalho. De qualquer forma que se analise, provavelmente é tempo demais diante de uma tela, ainda mais sem contar TVs, computadores, geladeiras inteligentes e outros aparelhos que também têm telas. Não estamos aqui para julgar, mas para extrapolar. 12 horas por semana são 624 horas por ano. E assumindo que a pessoa média tira 2 semanas de folga por ano, vamos arredondar para 600 horas de telefone no expediente. Agora, 600 horas, multiplicadas pela produtividade média de 18 dólares americanos por hora e por 3,7 bilhões de trabalhadores no mundo, esse tempo perdido equivale a cerca de 40 trilhões de dólares americanos, mais de 1/3 do PIB global. Esse já é um número enorme, realmente grande. Mas, ao fazer cálculos como esse, é bom procurar algumas verificações básicas de sanidade. Como 12 horas são pouco mais de 1/3 da média semanal de trabalho, a conta faz sentido. Porém, ajustes nas suposições podem revelar que essa é uma subestimação. A produtividade por hora nas economias avançadas chega a cerca de 70 dólares. Estados Unidos, por exemplo, atingem quase 100 dólares por hora em valor de mercado. Agora, essas economias também geralmente têm uma parcela maior de trabalhos administrativos, onde as pessoas já estão sentadas em frente a uma tela de qualquer forma. Não é irracional supor que eles passam mais tempo vendo besteiras viciantes na internet. Isso quer dizer que dobraríamos a produção global só largando os celulares e aproveitando cada segundo na empresa? Não, claro que não. Isso parte do mesmo pressuposto falho sobre o valor da vida humana. Relaxar, mesmo que seja durante o trabalho, tem valor para as pessoas que estão fazendo isso, mesmo que esse valor não possa ser capturado diretamente pelo mercado. Antes dos smartphones, as pessoas também perdiam tempo no escritório. E, na maioria dos cargos, geralmente há apenas uma certa quantidade de trabalho a ser feita. Nesse caso, o verdadeiro desperdício de tempo humano provavelmente vem mais de manter as pessoas lá por 40 horas semanais fixas. Mas nós já fizemos um vídeo inteiro sobre isso. Então, novamente, precisamos olhar especificamente para quanto tempo é gasto apenas lendo ou assistindo coisas que são completamente uma perda de tempo e só extrair valor de todos os participantes, como no clickbait. Agora, felizmente, muita gente inteligente também gastou muito tempo acompanhando isso. Não é para você usar melhor o tempo, mas para que profissionais de marketing gastem melhor seus orçamentos. Um relatório agora relativamente famoso da Associação de Anunciantes Nacionais descobriu que até 23% dos gastos com anúncios em programação foram efetivamente desperdiçados no que eles educadamente chamaram de sites de baixa qualidade. O relatório também analisou problemas como tráfego de bots e excesso de anúncios. Além disso, as pessoas tendem a passar menos tempo em sites ou vídeos ao perceberem que é clickbait. Mas, mesmo assim, é relativamente seguro assumir que pelo menos 5% desse tempo foi simplesmente desperdiçado com conteúdo sem valor algum. Isso indica que cerca de 2 trilhões de dólares em tempo produtivo são perdidos anualmente com clickbait, além dos 100 bilhões gastos por anunciantes. Isso retira mais do PIB global do que a Austrália contribui. Além de não oferecer valor em troca do tempo e dinheiro gastos, parte desse conteúdo pode até causar danos. A palavra de 2025 da Universidade de Oxford foi ragebait,
que nem a palavra, o que já me irrita. Isso também mostra como se tornou comum tentar nos expor a algo negativo. Isso foi só um experimento mental para abordar fundamentos esquecidos da economia. No fim, era um estudo sobre como as pessoas interagem com coisas de valor, sem sentimentalismo. O tempo é o recurso mais escasso, e isso traz implicações reais, indo além do simples conselho de aproveite o dia ao máximo. Valorizar o que as pessoas consideram importante, e não só o que tem valor, ajuda a entender melhor a real prosperidade dos sistemas econômicos. Aumentar números, aproveitar mais horas ou convertê-las eficientemente em ativos negociáveis não significa necessariamente sucesso econômico, como muitos indicadores sugerem. Por outro lado, os economistas poderiam considerar melhor aspectos que enriquecem a experiência humana, mesmo que não sejam transacionáveis ou facilmente mensuráveis. Isso não precisa ser tão extremo quanto o Butão, que trocou o PIB tradicional por um índice de felicidade nacional bruta. Ainda há formas de acompanhar indicadores e usá-los para dar contexto importante sobre como as pessoas vivem. Agora, nós realmente fizemos um vídeo inteiro sobre uma economia em particular que errou tanto nisso que acabou prejudicando até mesmo o desempenho econômico regular. Você deve conseguir clicar nesse vídeo aí na sua tela agora. Valeu por assistir, amigo. Tchau.